Boa noite a todos, pessoal. O tema da nossa aula de hoje de processo civil é resposta do réu. Vimos na aula passada até citação. Então, seguindo a linha do tempo do processo civil, depois de ajuizada a ação, vimos os requisitos da petição inicial, feita a citação do réu, é o momento dele, réu, se responder ao processo, apresentar a sua defesa, apresentar a resposta àquele pedido feito na petição inicial. E esse, então, é o tema da nossa aula de hoje. O que é a resposta do réu? Feita a citação e realizada a citação, o réu pode apresentar no prazo de 15 dias úteis, conforme prevê os artigos 335 até o 345 do CPC, apresentar por intermédio de uma petição a sua defesa, a sua resposta àquele pedido da petição inicial. Então, é o momento processual pelo qual o réu apresenta a sua resposta, impugnando, contestando, contradizendo aquilo que está dito na petição inicial. Então, é um meio de defesa do réu. O réu é obrigado a se defender? Não, ele não é obrigado a apresentar a sua defesa. Caso ele concorde com o pedido do autor, caso o pedido feito na petição inicial está de acordo com o entendimento do réu, ele pode se omitir e não apresentar a sua defesa. Não apresentada a sua defesa, ele, réu, admite como verdade aqueles fatos que foram ali narrados na petição inicial. Se ele se omitir, ele preclui o direito dele de apresentar a sua defesa, ou seja, ele não tem direito mais de apresentar a sua defesa. Passado o prazo da apresentação da defesa, ele, réu, perde este direito de defesa e ocorre o fenômeno da preclusão, que é o que vamos ver a seguir. Preclusão. Então, se o réu não apresentar a sua defesa, se ele deixar correr o prazo de sua defesa, não apresentar a sua resposta, ocorre o fenômeno da preclusão. E o que é a preclusão? Se o réu não contestar aqueles pedidos, se ele não apresentar a sua defesa, ele perde o seu direito de praticar a sua resposta àquele processo. Então, se o réu não alegar toda a matéria da defesa, ou não apresentar a sua defesa, ou seja, se o réu não contestar cada pedido da petição inicial, ocorre a preclusão. Então, é o que diz aí o artigo 336 do Código de Processo Civil. Se o réu não impugnar, não contestar cada um dos pedidos do autor, haverá a preclusão. E a preclusão é a perda de um direito processual, a perda de um direito de uma faculdade prevista na lei, em razão do tempo, em razão ali do vencimento de um prazo ou por uma questão de lógica. Então, a preclusão é conceituada como a perda de um direito ou de uma faculdade processual previsto no Código de Processo Civil, e esta perda da faculdade processual pode acontecer em razão do tempo, do vencimento da matéria ou de um imperativo de lógica jurídica. Vamos ver cada uma dessas hipóteses. A primeira hipótese de preclusão é a chamada preclusão temporal. A preclusão temporal é bem simples de entender, é a perda do prazo. Passado o prazo previsto na lei, ele, réu, não pode mais praticar um ato processual porque decorreu o prazo previsto ali na lei. A lei fala que o prazo para apresentação da contestação é de 15 dias após operada ali a citação. Realizada a citação, ele tem aí o prazo de 15 dias úteis para apresentar a sua defesa. Então, o réu sendo citado, ele tem aí esse prazo de 15 dias. Se ele não apresentar esse prazo de 15 dias, se ele apresentar depois ou não apresentar, é o que a gente chama de preclusão temporal, ou seja, o tempo para a prática do ato processual, a prática do direito processual, se encerrou em razão do tempo.
Então, a preclusão temporal é a perda do prazo, né? A perda do prazo previsto ali na lei. Tudo dentro da lei, tudo dentro do Código de Processo Civil tem um prazo previsto ali na lei. Se a parte, se o réu não apresenta a sua medida processual naquele prazo estipulado pela lei, ele não pode apresentar mais depois, porque há uma preclusão temporal. A preclusão consumativa, que é a segunda forma de preclusão, é aquela perda de uma faculdade processual, né, em razão da matéria já ter sido resolvida ali no processo. Vamos ver aqui o exemplo. O réu apresenta uma contestação no 10º dia. No dia seguinte, ele vê que ele esqueceu de mencionar um fato daquela contestação que ele protocolou no dia anterior, né? Mesmo que ele tenha mais 5 dias para apresentar a sua defesa, ele não pode incluir novos argumentos porque houve a preclusão consumativa. Uma vez protocolada ali a sua defesa, ele não pode depois renovar, acrescentar fatos, acrescentar documentos ali à sua defesa, porque o fato da contestação já se consumou, né? Então, na hora de apresentar a defesa, ele, réu, tem que estar muito claro, isso tem que estar muito certo que não há mais nada a ser incluído naquela defesa. Porque se ele protocolar ali a sua defesa, apresentar a sua defesa no processo, e ele esquecer de um documento ou de um argumento, ele não pode depois reapresentar a sua defesa, mesmo que não decorreu ali a preclusão temporal, mesmo que está dentro ainda do prazo, que é o que o exemplo fala, né? O réu apresenta a contestação no 10º dia. No dia seguinte, ele viu que se esqueceu de mencionar um fato, ou juntar um documento, tanto faz, e tenta apresentar novamente a contestação. Essa segunda contestação vai ser aceita pela justiça? Obviamente que não, porque ocorreu a preclusão consumativa. Não que ele perdeu o direito de defesa dele, não. Mas esses novos argumentos que ele colocou, né, que não foram colocados no prazo correto, não podem ser ali renovados, né? Uma vez protocolada a sua defesa, o protocolo da defesa é fato consumado, não pode mais voltar ali atrás. E por último, aí, a preclusão lógica. Na preclusão lógica, há uma incompatibilidade entre o ato anterior e o ato subsequente. Vamos ver esse exemplo. A sentença é julgada totalmente procedente e o autor aceita aquela decisão, né? Em seguida, ele mesmo interpõe o recurso de apelação. É ilógico isso, né? Ora, se os pedidos ali do autor foram ali julgados procedentes e foram aceitos, por qual motivo ele está apresentando o recurso? Né? Por qual motivo ele está apresentando o recurso? Há uma preclusão lógica, a partir do momento que ele interpõe uma medida, né, que não é lógico com o trâmite do processo, né, este recurso não vai ser apresentado, apreciado, porque houve aí uma preclusão lógica, né? Como o próprio nome diz, né, a lógica seria a não interposição do recurso, né? Então, nesse exemplo, o autor ajuizou uma ação pedindo 10 mil reais de indenização por dano material ou dano moral, tanto faz. O autor ganha esse processo. Aí ele chega e fala assim, não, vou recorrer. Mas os 10 mil reais que ele, autor, pediu não foram conquistados na demanda, o juiz não aceitou os argumentos do autor e deu os 10 mil reais, então ele não pode recorrer. Aí vocês me perguntam, professor, mas ele não pode recorrer para querer os 20? Não pode, porque se ele pediu 10, ele não pode recorrer para pedir mais aquilo que ele pediu. Agora, se ele pediu 20 e o juiz pediu 10, e o juiz deu 10 para ele, né, obviamente, ele pode recorrer para aumentar o valor ali da indenização. Aí não há preclusão lógica, mesmo que ele ganhou o processo, mas ele não ganhou tudo que ele queria. Né, aí eu posso sim apresentar o recurso. A preclusão lógica seria se o juiz deu tudo, né, concedeu, ele julgou a ação totalmente favorável àquela parte, né, e ele não vai ter que interpor um recurso daquilo que ele não perdeu, né, daquilo que a sentença não foi ali favorável. Né. Então, a preclusão lógica é aquele ato processual praticado de forma ilógica com o trâmite processual, e aí
esta medida não vai ser conhecida pela ocorrência da preclusão lógica. Então, com isso, temos aqui as três formas de preclusão. A preclusão temporal, né, que é aquela que é a perda do prazo, a preclusão consumativa, que é aquela que a matéria já foi resolvida ali no processo, né, aquela questão da apresentação da defesa e depois querer renovar os fatos ou acrescentar algum fato que não tinha sido colocado, ou algum argumento que não tinha sido colocado anteriormente, isso não pode, porque é uma preclusão consumativa, e a preclusão lógica, quando pelos fatos narrados ali na petição inicial, né, foi concedido tudo que foi pedido na petição inicial e o juiz e a parte prejudicada quer apresentar o recurso daquilo que ela não perdeu. Né? Então aí não há lógica jurídica nisso. Então essas são as três formas de preclusão. Preclusão temporal, preclusão consumativa e preclusão lógica. Lembrando que a preclusão é a perda de um direito ou de uma faculdade previsto na lei processual, né? E citamos até a situação do réu não apresentar a sua defesa. Ele não apresentou a sua defesa, deve ser reconhecido a preclusão de defesa, ele escolheu não apresentar a defesa, ele escolheu não, não se defender, e por ele não escolher se defender, houve a preclusão e, consequentemente, vão ser aceitos como verdade todos os fatos narrados na petição inicial ali do autor pelo juiz. Né? Então, são as informações sobre a preclusão. E vamos ver, então, aqui a contestação. Então, o réu, né, sendo citado e apresentando a sua defesa, ou seja, não ocorrendo aqui a preclusão, né, o próximo passo é a apresentação pelo réu da sua contestação. A contestação é a defesa, é o meio direto de defesa feito pelo réu. Então é a forma que o réu tem de, por escrito, né, com argumentos e com documentos, contrapor, né, contestar, impugnar aquilo que o réu colocou na petição inicial. Então, se o autor pediu na petição inicial uma indenização por uma batida de carro, o réu tem que falar que a responsabilidade do acidente não é do réu, que o valor pleiteado de indenização não é devido, né, que a culpa do acidente não foi dele réu e sim do autor. Né. Então, esses são os argumentos que devem ser ali colocados na contestação. Né. Na contestação, o réu tem que impugnar, tem que contestar todos os pedidos ali que foram feitos na petição inicial. Mas a petição inicial está pedindo lá o dano material pela batida do carro e um dano moral porque o autor vai ficar sem o carro. Se ele só contestar o dano moral, ele perdeu a oportunidade ali de contestar o dano material. Então, o réu deve contestar sempre na sua contestação, deve impugnar, deve questionar na sua contestação toda a matéria ali de defesa. Deve rebater todos os fatos ali da petição inicial, item por item, né? Utilizando de fundamentos jurídicos, de legislação, de jurisprudência, de documentos, de argumentos, né? Para tentar ali convencer o Poder Judiciário de que a tese desenvolvida na contestação está com a razão e aquilo que foi narrado na petição inicial não está com a razão. Né? Então, compete ali ao réu na contestação impugnar toda a matéria de defesa, expondo ali as razões de fato e de direito, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, né, e o porquê, onde está ali no direito, né, na lei, na jurisprudência, na doutrina, né, nas provas que contrapõem aquele pedido ali do autor, que impugna ali o pedido do autor. Na contestação também, o réu deve sempre especificar ali as provas que pretende produzir os seus argumentos. Ora, o autor apresentou ali a sua petição inicial, né, a sua tese para que ele quer que o réu seja condenado, né, a pagar uma obrigação, a pagar um valor, a fazer uma obrigação, a realizar alguma coisa, né, pagar alguma coisa, enfim, dependendo ali do conflito, ali da ação entre o autor e o réu. Né?
o autor na petição inicial tem que apresentar ali quais são as provas que ele vai querer ali provar aquilo que ele está dizendo. Uma batida de carro, né? Eu vou querer provar com documentos, são os orçamentos do concerto, fotos, vídeos, testemunhas, enfim. Na petição inicial, o autor deve indicar quais são as provas que ele vai produzir durante o processo. E na contestação, o réu tem que fazer a mesma coisa. Olha, eu tenho aqui para provar tudo aquilo que eu estou aqui alegando na minha defesa, eu tenho prova documental, também tenho prova testemunhal, tenho uma prova pericial, que foi feita uma perícia que determinou que realmente a batida do carro não foi da forma narrada na petição inicial. Enfim, todos os meios ali que o réu vai ter para contestar ali, para impugnar ali os pedidos do autor. Claro que não é nesta fase que vão ser realizadas as provas, né? As provas são realizadas numa próxima oportunidade. Nessa primeira oportunidade, né, o réu e o autor devem simplesmente indicar quais são as provas, né, falar quais as provas vão ser utilizadas no processo. O autor faz isso na petição inicial e o réu faz isso aqui na hora da contestação. Então, na contestação, o réu deve ali especificar, indicar quais são as provas que ele quer produzir para impugnar, para contestar os pedidos ali feitos pelo autor. Né? E nessa fase, na contestação, que ele vai fazer isso. Lembrando que o prazo previsto na lei, né, para o réu apresentar a contestação é, via de regra, de 15 dias úteis, a partir da data da efetivação da citação. Obviamente, antes de ele começar a contestar fato por fato, né, ele pode apresentar ali preliminares, né, ele pode impugnar diretamente ali o processo sem impugnar o mérito. Por exemplo, a ação foi ajuizada pelo autor na justiça incorreta, né, que é este item aqui, incompetência absoluta ou relativa. Era para a ação ser ajuizada na justiça federal, né, e foi ajuizada na justiça estadual. Né. Antes até do réu começar a contestar a ação, ele deve falar para o juiz o seguinte: olha, esse processo não pode nem prosseguir, porque ele foi ajuizado na justiça incorreta. Né? Foi ajuizado na justiça federal, quando na verdade tinha que ter sido ajuizado na justiça estadual. Né? Quando a petição inicial é incoerente, não há lógica entre o pedido feito e entre a narrativa feita e ali a, a conclusão, que é o caso ali, já vimos também, que é o caso de inépcia da petição inicial. Então, na contestação, o réu pode argumentar algumas dessas preliminares, né, coisa julgada, já vimos também, litispendência, né, vimos até em processo do trabalho, que também se aplica o mesmo conceito aqui, se aplica também dentro do processo civil. Então, ocorrendo litispendência, ocorrendo coisa julgada, né, ocorrendo ali nexo da petição inicial, o processo é extinto sem ser analisado aquilo que o autor está falando ali na petição inicial. E o réu tem essa oportunidade de argumentar essas preliminares na contestação. Começando a contestação, antes que ele comece a impugnar ali, a contestar pedido por pedido do autor, fato por fato do que o autor disse na petição inicial, ele pode apresentar ali preliminares para que o processo seja extinto logo de cara, logo no começo, sem a necessidade de análise ali do mérito do processo. Lembrando que o réu ele pode ele tem que apresentar os seus fatos, os seus argumentos, quando da apresentação da sua defesa, né? Como a gente já falou até quando estudamos aqui na preclusão consumativa. Ele não pode depois reapresentar a sua defesa ou reapresentar outros argumentos que ele não tinha apresentado antes, ou juntar novos documentos que ele não tinha juntado antes. Mas o artigo 342 do Código de Processo Civil há uma exceção. Ele pode sim apresentar novas alegações, novos documentos, né, desde que por fato superveniente,
O que é fato superveniente? Quando o argumento, né, nasceu, quando o argumento, ou quando o documento foi criado após a data da apresentação da contestação. Então vamos lá. Apresentada a defesa, né, o réu apresentou toda a sua impugnação, e aí o autor manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, ou Telegram, ou um e-mail, né, para o réu, confessando realmente que o réu está com a razão em um determinado conflito de interesse. Né? Ele pode juntar esse documento? Sim, porque a data desse documento é posterior à data da apresentação da defesa. Então é um fato novo, é um documento novo. Aí sim, quando há um documento novo ou um fato novo, ele pode apresentar depois, mesmo que já protocolado a sua defesa. Mas somente para fatos supervenientes, né? Somente para fatos supervenientes, que é o que prevê o artigo 342 do Código de Processo Civil. Os fatos novos, os fatos supervenientes, só podem sim ser apresentados mesmo depois de consumado ali a apresentação da defesa. Né? E como que eu sei se o documento é novo ou não? Por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, é fácil, né? Basta ali ver a data do envio, né? E a data ali também do envio da mensagem ou do e-mail. Né? Isso é bem fácil de demonstrar. Outras provas, outros documentos, aí cabe ao réu falar, não, esse documento veio antes, né? Ele tem que criar uma forma, uma prova, né? Seja até por testemunha que esse documento é novo. Né? Então, se não está expresso ali no documento que o documento é novo, né? Ele tem que criar outras formas para apresentar essa prova de que é um fato superveniente. Quando é documento, fotografia, ou no caso e-mail ou WhatsApp, fica muito fácil, né? Tem a data ali, isso é bem tranquilo de ser provado. Né? Então, com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Vimos o conceito de resposta do réu, que é o meio de defesa que o réu faz após operada a citação, é o meio, é a medida processual para que ele se defenda dos argumentos da petição inicial. Né? Se ele não apresentar esta defesa, essa resposta, ocorre a preclusão, e vimos as três modalidades de preclusão, a temporal, a consumativa e a preclusão lógica, diferenciamos cada uma delas e também demos exemplos de cada uma delas, né? E vimos aí a contestação, né? Que é o meio de defesa do réu, apresentado no prazo de 15 dias, na qual ele, réu, vai impugnar ali a toda a matéria que foi deduzida na petição inicial. Tem que ser feito a cada fato, né? Todo fato deve ser contestado. Se ele não contestar qualquer um dos fatos ou qualquer um dos argumentos, acontece o que a gente chama de preclusão. E vimos também que há sim a possibilidade de apresentação de novos documentos ou novos argumentos, né, na contestação, desde que esse documento, esse argumento veio ao mundo após a apresentação da contestação, que é o que a gente chama de fato superveniente, ou fato novo. Né? Um documento novo, um fato novo, que veio aos autos depois da apresentação da contestação, e pode sim ser apresentado mesmo após a apresentação da defesa, que é o que fala o artigo 342 do Código de Processo Civil. Na aula que vem, vamos continuar vendo essa questão da resposta do réu, vamos ver aqui a reconvenção, né, que é o chamado contra-ataque, né, e os demais itens aí dessa apostila de resposta do réu. Deem sempre uma lida na apostila, frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento de dúvidas e resposta aos questionamentos feitos em aula pelo professor e também pelos alunos. Né? Sempre estudem nas apostilas, principalmente nessa época que estamos tendo aulas à distância, e nos vemos sempre numa próxima oportunidade. Até logo!